Bom dia, crianças! Como vão vocês? Tudo bem? Graças a Deus! Vamos mais uma vez começar a nossa aulinha? Vamos orar, vamos cantar, vamos adorar o Senhor, tá bom, crianças? Vamos cantar nossa musiquinha. Um bom dia pra você, a nossa aula já vai começar. Vamos todos escutar o que Deus tem para nos falar. O que Deus tem para nos falar. E vamos orar, tá certo, crianças? Onde você estiver, baixa sua cabecinha, pense em Deus. No final, concorde comigo dizendo amém, tá certo? Então vamos orar. Ó nosso Pai, maravilhoso Deus, queremos agradecer a Ti, Senhor, por mais uma semana que passou e o Senhor nos abençoou muito. Obrigada, meu Deus, por mais um mês que nós estamos recebendo. Hoje, o primeiro domingo do mês de dezembro, agradecemos a Ti, Senhor, pelo tempo que passou, este ano que está chegando ao fim. Ó Senhor, abençoe nossas crianças, onde elas estiverem, cuida delas, ó Pai, cada família, os pastores, os missionários, cuida mesmo do seu povo, Senhor, e abençoe a nossa aula, Pai, que vamos começando agora. Nós entregamos tudo ao Senhor com gratidão, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém, crianças, e graças a Deus, não é? Graças a Deus. Vamos cantar uma música de adoração ao Senhor. Tá certo, crianças? Então, vamos cantar. Vocês já estão conhecendo, não é? A nossa música. Então, vamos cantar. Jesus me ama tanto, 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 que deu a sua vida por mim na cruz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Castigo muito duro, 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 por causa do pecado eu mereci. Jesus me ama tanto, 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 levou o meu castigo sobre si. Um tempo estive preso, 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 o laço do pecado me amarrou. Jesus me ama tanto, 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 arrebentou meu laço e me soltou. Desejo amá-lo sempre, 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 andar bem perto dele na sua luz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. E graças a Deus, como é bom poder amar, não é, crianças? O nosso Salvador, o nosso Senhor, que nos ama tanto, que um dia Ele morreu na cruz para nos salvar. Então nós vamos cantar essa música que fala, não é? Como é bom conhecer Jesus, como é bom ser perdoado pelo nosso Salvador, como é bom ter nova vida em Jesus. Então vamos cantar essa música. Quando eu criei em Cristo, Deus mudou a minha vida, perdoou-me tudo e me fez de novo. Cristo em mim habita, sou agora filho de Deus. Tenho vida eterna, sigo para o céu. Tenho vida eterna, sigo para o céu. Deus me fez de novo, pois o Espírito de graça batizou-me em Cristo. Fui unido a Ele, eu morri com Cristo e com Ele ressuscitei. Minha vida é Cristo, vivo em seu poder. Minha vida é Cristo, vivo em seu poder. Graças a Deus pelo nosso Jesus, o nosso Salvador. Crianças, que um dia, não é? Ele nos amou primeiro e deu sua vida para nos salvar. Então, crianças, vamos recordar o nosso pedacinho. Estamos estudando, não é?
aquele versículo lá no livro de Isaías. Hoje, essas semanas, o nosso pedacinho está lá na primeira parte da Bíblia, não é? No Antigo Testamento. Na semana passada que eu errei um pouquinho, falei o novo, mas é o Antigo Testamento, não é, crianças? Corrigindo. Nosso versículo está no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, lá na primeira parte da Bíblia, no Antigo Testamento, porque nós já aprendemos que a Bíblia, ela está dividida em duas partes, não é verdade? A primeira parte é o Antigo Testamento e a segunda parte é o Novo Testamento. E o nosso versículo desses dias está justamente na primeira parte da Bíblia, que é o Antigo Testamento, livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Lembram, crianças? Nós conversamos a semana passada aprendendo e vamos aprender esse versículo todinho. Até o final da nossa lição, nós vamos conseguir. Então, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Essa parte aprendemos, não é? A semana passada. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Essa semana vamos aprender mais um pedacinho. E o principado estará entre os seus ombros. E o principado estará sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome Maravilhoso. Vamos aprender somente até aqui, tá certo? Olha, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso. Então, nós vamos aprendendo esse pedacinho que fala do nosso Salvador, do Senhor Jesus Cristo, não é? Esse menino que o profeta Isaías já profetizava muitos anos, centenas de anos antes do Senhor Jesus chegar. O profeta Isaías profetizou a respeito da sua vida. Ele disse: o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, e Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mas hoje vamos ficar só com Maravilhoso, tá certo, crianças? E a semana que vem continuaremos. Mas a tarefinha de cada semana é estudar esse pedacinho, procurar decorar, procurar colocar na mente e coração. Tá certo, crianças? Então, vamos repetir já desde a semana passada e a parte de hoje, tá certo? Isaías 9, versículo 6, que diz o quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso. Então, vão estudando, vão aprendendo, e na próxima semana nós vamos concluir. E aí a gente vai ficar repetindo, até aprendermos nosso versículo todinho, chegar ao final da nossa lição. Tá bom, crianças? Vamos cantar aquela música que vai com o nosso versículo, né? Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, seu nome é conselheiro, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Amém, crianças? Graças a Deus. E vamos cantar a nossa música que nós estamos cantando, que vai com a nossa lição, não é verdade? Vamos cantar. Ele é o Cristo, Rei Criador. Ele é o Cristo do mundo à luz, aquele que nos dá perdão, aquele que transforma a nossa vida. Vamos ver, não é? Como Deus trabalhou na vida de Anete, na vida de Luiz, os nossos personagens da nossa lição que estamos estudando, não é, crianças? Então vamos cantar.
Ele é o Cristo, Rei Criador. Ele é o Cristo do mundo à luz. Ele é o Cristo, Rei Criador. Ele é o Cristo do mundo à luz. A luz do mundo é Jesus. Ele é a vida e luz. E quem seguir o Rei Jesus em trevas não mais andará, mas a luz da vida terá, mas a luz da vida terá. Do mundo Jesus é a vida e luz. Ele é o Cristo, Rei Criador. Ele é o Cristo do mundo à luz. Ele é o Cristo, Rei Criador. Ele é o Cristo do mundo à luz. Povos da terra, celebrai, recebam o Rei Jesus, que em cada coração Jesus possa reinar. Ó terra e céu, celebrai, ó terra e céu, celebrai, ó terra e céu, celebrai. Ele é o Cristo, Rei Criador. Ele é o Cristo do mundo à luz. Ele é o Cristo, Rei Criador. Ele é o Cristo do mundo à luz. Amém, crianças? Graças a Deus, né? Jesus Cristo é a luz do mundo. Quem segue a Jesus não anda nas trevas, mas vai ter a luz da vida. Ele prometeu. Então vamos ver o que a Nete fez, né? Vamos ver se a Nete conseguiu mesmo, né? Perdoar ali o seu amiguinho, o seu coleguinha, né? Luiz, vamos ver o que aconteceu mais e mais com a Nete. Lembram, crianças, na semana passada, não é? Vimos que eles estavam ali ao redor da mesa, papai estava realizando o culto doméstico e Daniel queria ouvir sobre o céu. E papai falou sobre o céu, falou que Jesus disse na sua palavra, na casa de meu pai há muitas moradas. E ali a Nete estava muito pensativa, lembram? Refletindo. Ó crianças, mas o tempo foi passando, os dias passaram, as semanas. E a Nete, ela não conseguia perdoar Luiz, que era colega de escola, não é? E também era um pouco de vizinho de Anete. E ali, crianças, eles estudavam na mesma escola. Então, depois de alguns dias indo para a escola, era tempo de frio, né? E a neve estava caindo. E Luiz, ele se agasalhou todinho, pegou o seu trenó e ele foi em direção à escola. Mas sabe, Luiz, crianças, estava mergulhado ali nos seus pensamentos. Luiz era muito amargurado. Ele estava sentindo muita mágoa de Anete, não é? Porque ela sempre era uma menina tão inteligente e parecia ser uma menina tão boa lá na escola. E Luiz ficava assim observando. Oh, ela é tão bonita, de cabelos loiros e tão inteligente. Todo mundo acha que a Anete é o máximo, que ela é uma menina maravilhosa. Mas na verdade ela não é. E ele estava pensando ali, né? De como ela humilhava ele, de como ela sempre tirava boas notas e ele era o lanterninha na escola. E isso fazia com que ele ficava com mais raiva, mais raiva de Anete. E Anete também não suportava Luiz. Os dois se odiavam. Embora que eles sabiam que isso não era do agrado de Deus. Anete bem sabia que Deus não concorda. Ele não ia nunca concordar com aquele pecado. A Anete guardando aquele ódio, sempre alimentando aquele ódio, não queria ter um espírito de perdão. Claro que Deus estava muito triste, porque, crianças, nós sabemos que o nosso Deus, Ele nos ama com amor eterno, mas tem uma coisa que Deus não ama, não é? E essa coisa que Deus não ama, nós já sabemos que é
o pecado. O pecado nos separa de Deus. O pecado traz tristeza no coração. O salário do pecado é a morte. Por isso que Luiz estava ali, não é? Tão revoltado, tão triste, porque ele guardava aquele pecado de se vingar, de raiva. E a Nete é a mesma coisa. Mas nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus amoroso. E o que ele quer é que nós possamos perdoar um ao outro e ficarmos todos bem. Mas ele, mergulhado no seu ódio, pensando tanto em Anete, ele estava lá sem nem enxergar. Parecia que ele nem estava enxergando. E ele foi indo, né, na neve ali com o seu trenó. Quando de repente, crianças, os dois trenós se cruzaram ali na esquina da casinha de Anete e pá! O trenó de Luiz bateu no trenó de Anete e o trenó de Anete rodou assim. Ele nem percebeu que a Anete estava vindo também na sua direção. E crianças, ele não fez de propósito, de jeito nenhum. Mas ele não viu. E então, quando se bateram ali, o trenó de Anete balançou assim e jogou a Anete dentro daquela vala. Uma vala, crianças, que estava cheia de neve, muito gelo, muito frio. Quando o Luiz viu aquilo, ele ficou triste. Ele desceu no seu trenó bem rápido e correu e disse a Anete, me desculpe, eu não queria fazer isso. Deixe-me ajudar a tirar você daí, eu quero te ajudar. Mas ela estava com tanta raiva e disse, olha, seu macaco desajeitado, olha por onde você anda, olha o que você fez, você me jogou aqui na vala e agora quer me ajudar? Não preciso sua ajuda, eu vou sair daqui sozinha, vai embora, vai embora, vai embora. E ela ficou muito brava mesmo, crianças, tão brava, com aquele ódio, né, que ela estava no coração. E ela não quis a ajuda de Luiz. Ela preferiu ficar ali sozinha, se virando para sair dali sozinha, enquanto que ela não quis nem que ele se aproximasse. Ele foi tentando e pediu, mas ela disse, não, eu não quero. E então ele foi embora, pegou o seu trenó e deixou a Anete ali. Crianças, ela ficou ali por um bom tempo, naquela neve. O seu nariz já estava roxo, os lábios roxos, não é? E ela tentando sair dali sozinha. Finalmente, quando ela conseguiu, seus livros, né, que caíram ali na neve, também estavam molhados. Ela estava molhada, sentindo muito frio. E assim ela foi para a escola, chorosa, não é? Sentindo muita raiva de Luiz. E quando ela chegou na escola, quem que ela viu? Luiz. Ele estava ali, sentadinho, todo sequinho, confortável, não estava sentindo frio. E quando ela viu Luiz assim, aquele ódio subiu mesmo, né? Para o coração de Anete. Ela começou a chorar. E o professor veio. O que foi, minha filha? O que aconteceu? Por que você está assim, molhada, tremendo de frio? O que aconteceu? E ela, olhou assim, viu Luiz ali tão quentinho, tão confortável. E ela apontou. Foi ele, professor. Foi esse Luiz. Ele me empurrou na vala. Eu caí lá na vala cheia de gelo. E eu fiquei lá e ele foi embora. Nem me ajudou a sair de lá. Crianças, isso era verdade? Sabemos que não é? Sabemos que aquilo era uma mentira de Anete e que Deus, ele não gosta de mentira. E nós já aprendemos que a mentira não agrada a Deus. A Bíblia nos ensina que temos que deixar a mentira, falar a verdade, para que possamos ter vitória. Mas ela preferiu ficar com o seu pecado, preferiu ficar com a mentira. Crianças, que tristeza, não é? Quando nós podemos falar a verdade e nós preferimos falar a mentira, fazer as coisas que não agradam a Deus, porque não é só a mentira que é pecado. Pecado nós já aprendemos que são todas as coisas que não agradam a Deus. Aquilo que você pensa, aquilo que você fala, aquilo que você faz, não agradou a Deus, mancha seu coraçãozinho e você fica muito triste, porque isso é pecado. A Bíblia chama isso de pecado. E pecado não agrada a Deus de jeito nenhum. Deus ama você. Sim, Ele te ama com amor eterno. Ele amava tanto a Anete, amava tanto Luiz. Mas o que Deus não ama? O pecado. O pecado nos separa de Deus. Então, crianças,
Pense nisso. Lembre-se que o Senhor Jesus, Ele te ama. Foi por causa disso que Ele morreu naquela cruz, porque Ele te ama e Ele quer que você ande na verdade. Ele quer perdoar o seu pecado e Ele quer que você também possa perdoar uns aos outros. Então, naquele momento, a Nete estava mentindo. E ali, crianças, ela falou tão sério, dizendo que foi ele que empurrou ela e que deixou ela na neve, lá no gelo e foi-se embora. O professor ficou muito triste também com o Luiz. Os colegas ficaram todos olhando para Luiz. Olha aí, ele fez isso com a Nete. A Nete é uma menina tão inteligente que só tira boas notas. E ele é o lanterninha da classe, que não quer nada. Oh, eles falaram tanto de Luiz. E o professor castigou o Luiz também, ele recebeu um castigo. Naquele dia, crianças, ele não saiu com os outros colegas da escola, ele foi o último que saiu da escola, porque ele estava de castigo, não é? Porque o professor achou que tudo aquilo era verdade. Então aquilo fez com que Luiz ficasse com mais raiva ainda. Oh, que raiva que ele estava sentindo de Anete. Ele chamou a Nete de bebezão. Oh, mentirosa, bebezão. Você é mesmo uma mentirosa, Nete. Você é uma menina muito cheia de orgulho. E ele ficou ali remugando. Mas, crianças, finalmente, Luiz foi para casa. Quando ele estava indo para casa, né? Que ele foi o último, ele viu mesmo, né? Ele viu Daniel e ele viu a Nete, os dois estavam, né, andando, brincando, e ele sentiu tanta raiva mesmo de Anete. Ah, naquele momento, a Bíblia diz que Daniel, ele estava ali, ó, sabe, fazendo o quê? Um boneco. Sim, crianças, ele estava ali fazendo um boneco de neve. Ele já tinha feito seu boneco todinho, estava colocando os olhos no seu bonequinho e estava tão feliz ali. E crianças, Luiz ficou observando. No momento que a Nete não estava por ali, Luiz olhou, olha, só tem ele. Agora vou me vingar daquela Nete. Vou desmanchar aquele boneco dele. E ele foi em direção a Daniel. Daniel nem estava vendo, crianças. Mas ele foi. E quando chegou bem perto, ele disse, aham, agora é a minha vez. Eu vou desmanchar esse boneco. E ele, criança, estava com aquela bota pesada, né? E ele logo deu um chute ali para desmanchar aquele boneco. O Daniel certamente ficou chorando muito, ele chorou bastante mesmo, porque o Luiz, né, desmanchou o boneco dele, quebrou o boneco dele todo. Mas ali, quando o Daniel começou a chorar, a Nete logo escutou, né? Olha, eu estou ouvindo um choro. E ela veio de gelo na varanda, e era Daniel, e ela, Daniel, o que aconteceu? E Luiz, ó, correu, já tinha desmanchado o bonequinho ali e correu. A Nete aumentou o ódio no coração. E naquele momento, ela foi andando com Daniel, andando para casa. Quando ela estava chegando perto da casa, já era mais tarde, o sol já estava quase se pondo. E a Nete olhou assim por cima das montanhas, ela viu o sol assim, sabe quando o sol fica bem vermelhinho, né? Que está se escondendo? A Nete olhou ali com seu irmãozinho Daniel, que ela tanto bem queria, que foi justamente o presente que a mãe lhe dera, não é? E que ela era como fosse a mãe de Daniel, criando ele junto com vovó e papai. Então, quando ela chegou pertinho da porta, ela olhou assim por cima das montanhas e ela viu ali tudo cor-de-rosa, não é? E ela lembrou do céu. E ela lembrou das palavras de papai, que o céu é a morada de Deus. E que Jesus falou, na casa de meu pai tem muitas moradas. Mas ela sabia, só quem vai entrar nesse lugar tão lindo são os salvos, são as pessoas que recebem Jesus, que têm uma vida transformada. E ela sabia, e ela pensou, eu não posso,
porque eu ainda guardo tanto ódio daquele Luiz e eu não consigo perdoar aquele Luiz, aquele menino tão insuportável, aquele menino que me abusa, aquele menino que me maltrata. Ela se achava, crianças, que ela não fazia nada de errado, só Luiz que era o errado, mas na verdade os dois se odiavam, né? E os dois estavam cometendo pecado, precisavam de ter um perdão, precisavam de perdoar o outro, precisavam reconhecer que Jesus é o nosso Salvador, que Ele pagou o preço do nosso pecado naquela cruz e Ele pode perdoar todo o nosso pecado. E nós, com o nosso Jesus, também podemos perdoar aqueles que nos ofendem. Por quê, crianças? Porque quando nós aceitamos Jesus, temos uma vida nova, transformada. E o nosso Jesus que morreu naquela cruz, mas sabemos que ele não ficou morto. Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. E porque ele vive, ele pode nos ajudar, ele pode nos perdoar e ele pode também nos dar vitória contra o pecado e nos ensinar e nos ajudar a perdoar aqueles que nos ofendem, não é verdade? Mas a Nete não queria nada disso. Ela preferia ficar com seu ódio, ficar com seu pecado no coração, ficar planejando coisas que não devia para Luiz. Então, crianças, passou o tempo do inverno e agora já estava chegando a primavera. Os dias foram se passando e Luiz, nós sabemos, né? Ele não tinha pai, a Nete não tinha mãe, só tinha o pai. Mas o Luiz não tinha pai, ele só tinha sua mãe. E ele trabalhava muito para ajudar a sua mãe, porque a mamãe ele cuidava as coisas, né, colocava o alimento em casa. Então, Luiz não tinha muito tempo para brincar, ele não tinha algum dinheiro a mais, ele gostaria tanto de brincar como os outros meninos, mas ele não podia, ele tinha que ajudar a sua mãe, ele tinha que trabalhar. A Nete também trabalhava. A Nete também não tinha a sua mãe, mas a Nete era toda alegre. Ela se dizia que ela era uma menina boa, ela fazia com que as pessoas vissem que ela era uma menina feliz, uma menina bem bacana, educada. Então ela era diferente. Mas na verdade, não é? Aos olhos de Deus, a Nete era tão pecadora como Luiz. E quando chegou a primavera, Luiz ainda estava querendo se vingar. Ainda ele estava querendo se vingar de tudo que a Nete fez com ele, como ele passou aquela vergonha na escola, como ela xingou ele, como ele se sentia tão humilhado. Ele ainda estava com aquela raiva e querendo se vingar. E era primavera, a neve já estava começando a se derreter. E Daniel, lembram que ele tinha o seu gatinho, não é? O Noé. Então, crianças, quando a neve estava derretendo, Daniel gostava de sair, brincar com seu gatinho lá, né, nas montanhas. Ele também gostava de colher flores. E aquele dia, Daniel estava ali, ó, colhendo flores. Sabe para quem? Para a Nete. Ele amava tanto sua irmãzinha, que cuidava dele como se fosse uma mãe. E sempre onde ele ia, o gatinho Noé estava com ele também. E eles brincavam, corriam, né, pelo campo. Daniel colhia flores. E aquele dia, quem estava chegando? Luiz. Quando ele viu Daniel ali, colhendo aquelas flores amarelas de açafrão tão bonitas, o gatinho também ali, e ele conversando com seu gatinho e colhendo flores para a Nete, Luiz pensou, é agora que eu vou descontar o que aquela Nete fez comigo, aquela bebezão que gosta de chorar, é agora que eu vou. E ele foi em direção a Luiz, percebeu que não tinha ninguém ali, ninguém estava ali para proteger Daniel. E então, crianças, ele chegou assim, pegou assim na mão de Daniel e disse, de quem são essas flores? Para quem você está levando essas flores? E Daniel disse, Luiz, essas flores são para minha irmã Nete, por favor. E ele pegou assim todas aquelas florzinhas das mãos de Daniel, jogou no chão. E sabe, crianças, com aquela bota pesada, né? Que ele estava, tá vendo?
Ele pisou as florezinhas todas e disse: essa Nete não merece nada, essa Nete é uma mentirosa, ela é muito da egoísta, eu não gosto dela, e ela não vai receber flores nenhuma. E ele pisou as flores, e Daniel começou a chorar. Oh não, Luiz, por que você fez isso? Eu quero minhas flores. Ele estava chorando muito forte, e Luiz pensou: alguém vai ouvir. E ele disse: ó, Daniel, cala essa boca. Se você não calar a boca, eu vou pegar esse seu gato e você vai ver o que eu vou fazer com ele. Quando ele pegou o gato assim, aí que Daniel ficou preocupado e disse: não, deixe meu gatinho, por favor, Luiz. E ele: não, você cala a boca. Se você não calar a boca, eu vou jogar esse seu gatinho lá no fosso, lá embaixo nas águas, e ele vai morrer afogado. E aquele gatinho, ele não gostava, não é? De molhar as patinhas ali na água, no gelo. Ele sempre ficava ali em um lugarzinho mais quentinho, se aquecendo, ali no muro, mas era protegido por um muro. Mas o Luiz, quando viu que Daniel estava muito chorando, ele pegou mesmo o gatinho e disse: você não vai se calar, não? Você não vai se calar, não? Olha, se você não se calar... E ele pegou assim o gatinho pelo pelo dele assim, né? Aqui, ó, pelas costas, levantou e disse: ó, se você não se calar, eu vou jogar agora o seu gato lá embaixo no fosso, ele vai morrer afogado. Crianças, quando Daniel viu o seu gatinho nas mãos de Luiz, ao invés dele se calar e ficar sossegadinho, ele não se aguentou. Aí que Daniel ficou mais nervoso. Ele tinha tão pouca idade, Luiz já era grande, já tinha uns 12, 13 anos, mas Daniel só tinha talvez uns 7, era ainda tão pequeno. Então ele partiu para cima de Luiz: me dê meu gato. E ficaram ali, né? Ele tentando tirar o gato das mãos de Luiz. Quando ele estava tentando tirar o gato das mãos de Luiz, o gato começou a arranhar a Luiz. E ali Luiz não tinha intenção de soltar o gatinho, mas porque ele estava arranhando Luiz, sentindo aquela dor, soltou o gatinho. E quando ele soltou o gatinho, Daniel desesperou. Daniel começou a chorar, bem forte mesmo. Ai, e agora? O que aconteceu? Você matou meu gato, eu vou atrás dele. E Luiz pediu: não vá, por favor, Daniel, não vá, vem aqui, Daniel, vem aqui. Mas Daniel não queria obedecer. Ele viu que o gatinho estava lá numa rocha, bem ali, sossegadinho numa rocha. E ele pensou: vou descer e vou pegar o meu gatinho. E ele foi descendo, já estava tão pertinho de pegar o seu gato, quando de repente Daniel escorregou e ele foi de cabeça, crianças, para o fundo do fosso. Ai, ele começou a gritar quando ele estava caindo, mas Luiz estava tão longe, não podia fazer nada. E Luiz: Daniel, e agora, Daniel? E ele pensou: matei Daniel. E naquela hora, ele ouviu uma voz dizendo: ó, fuja. Ninguém viu nada. Ninguém viu você aí. Fuja, vá embora. Faça que não sabe de nada. Ó, crianças, aquela era uma voz do inimigo, não é? Era o inimigo ali, ó, mandando Luiz ir embora, mentir, fazer o quê? O que não agradava a Deus. E Luiz obedeceu. Ele saiu dali, deixou Daniel, não sabia o que aconteceu, se Daniel estava morrendo afogado, ele não quis nem saber, não chamou ninguém para ajudar. Ele simplesmente foi correndo para casa. E quando ele chegou em casa, ele estava chorando bastante. Ele não tinha coragem para encarar sua mãe. Ele ficou pensando: e agora? Eu matei Daniel, o que é que eu vou dizer para a mãe dele? Para a mãe dele, a Nete, né? O que eu vou dizer pro pai? O que eu vou falar? E agora eu sou um assassino. E ele estava se sentindo muito mal, mas ele não queria contar para ninguém. Então, sabe o que ele fez, crianças? Ele foi lá para o celeiro, porque ele não estava com coragem de entrar na casa e encarar a mãe dele para contar a verdade. Ele preferiu ir para o celeiro, onde tinha muitas palhas. E ali, Luiz foi para aquele celeiro, deitou ali, ficou chorando bastante e sem saber se Daniel estava vivo, se Daniel estava morto, o que podia acontecer. Ele ficou ali, ó,
sem se movimentar. E na próxima semana, crianças, nós vamos saber o que mais aconteceu com Luiz. E será mesmo que Daniel morreu afogado? A gente vai descobrir mais na próxima semana, tá certo? Venham assistir a nossa aula e nós estaremos aqui, se Deus quiser, na próxima semana. Vamos cantar nossa musiquinha? Ele é o Cristo, Rei Criador. Ele é o Cristo do mundo à luz. Ele é o Cristo, Rei Criador. Ele é o Cristo do mundo à luz. A luz do mundo é Jesus. Ele é a vida e luz. E quem seguir o Rei Jesus, em trevas não mais andará, mas a luz da vida terá, mas a luz da vida terá. Do mundo Jesus é a vida e luz. Ele é o Cristo, Rei Criador. Ele é o Cristo do mundo à luz. Ele é o Cristo, Rei Criador. Ele é o Cristo do mundo à luz. Povos da terra, celebrai, recebam o Rei Jesus, que em cada coração Jesus possa reinar. Ó terra e céu, celebrai, ó terra e céu, celebrai, ó terra e céu, celebrai. Ele é o Cristo, Rei Criador. Ele é o Cristo do mundo à luz. Ele é o Cristo, Rei Criador. Ele é o Cristo do mundo à luz. Vamos orar? Vamos orar. Ó nosso Pai querido, nós queremos hoje, Senhor, parar para lhe agradecer pela sua bondade, pelo seu amor, Deus, que é tão grande, pela sua misericórdia que nunca falha. Senhor, abençoe as nossas crianças, dá-lhes uma boa semana, Pai, nesse momento que elas estão terminando suas aulas, estão encerrando mais um ano letivo. Que o Senhor abençoe, ó Pai, cada criança, Pai, e ajude aquelas que estão enfrentando dificuldade, problemas, doenças. Ó Senhor, ajude nossas crianças, guarda, Pai, cada uma delas do mal, dos perigos, e mostra mesmo, Pai, que Jesus Cristo é o caminho para o céu. Nós te louvamos, ó Pai, pelo nosso Salvador, que morreu naquela cruz para nos salvar, ressuscitou, venceu a morte, e um dia ele vai voltar. Nos prepare, Senhor, para aquele dia possamos encontrar contigo, ó Pai, e ter uma vida eterna com o Senhor. Ó Pai, abençoe nossas igrejas, cada um dos pastores, ó Pai, cuida mesmo dos missionários, e ó Pai, abençoe nossa querida Marta, que hoje ela também completou mais um ano de vida ontem. Que o Senhor esteja abençoando a vida dela, dando saúde, ó Pai. E assim, ó Pai, abençoe as nossas vidas. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, crianças? E quero parabenizar nossa querida Marta. Que Deus te abençoe, Marta. Muita saúde, tá certo? Muita paz. E que Deus cada dia renove suas forças e lhe guarde de todo mal, querida irmã. Deus te abençoe. Vamos terminar, crianças, nossa aulinha cantando. A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai oramos que nos venha acompanhar. A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai oramos que nos venha acompanhar. Obrigada, crianças. Deus abençoe e até a próxima. Beijo no coração para todos vocês.